Queridos irmãos, é um privilégio estar com vocês e compartilhar um texto da Palavra do Senhor nessa aula. E gostaria de falar sobre um tema que acredito tem a ver com o chamado de missões que todos nós recebemos, apesar de que a missão é de cada um, o chamado é de todos. E a Palavra do Senhor nos lembra, em Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8, como foi o chamado que transformou a vida de Isaías, né? E esse chamado não aconteceu, interessante, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, aconteceu no capítulo 6, depois de uma história já do profeta Isaías, onde ele vai tendo um conhecimento progressivo do poder, da palavra e do propósito de Deus na sua vida. Então diz o capítulo 6, começando no versículo 1 até o versículo 8, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, né? O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Essa leitura é na NTLH, então é um pouquinho diferente. A partir do versículo 2 diz: E em volta dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 deles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então eu respondi: Aqui estou, Senhor, envia-me a mim. Essa é uma visão que teve o profeta Isaías num tempo de crise, né? Um tempo em que o rei tinha morrido, um tempo de incertezas políticas na nação, um tempo de muita preocupação com o futuro, que deparava o futuro para aquele povo. E Isaías teve uma visão que transformou a sua vida. E ele relata uma experiência de um encontro com Deus, uma visão que mudou a sua vida. E podemos aprender 4 princípios, né? O primeiro princípio, que eu acredito que aqui ressalta nos primeiros 4 versículos, é a contemplação. É essa visão correta de Deus. Não é simplesmente contemplar, mas aqui há uma admiração, há uma descrição em detalhes do que ele viu. E o que ele viu nos remete a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando a palavra nos diz que olhos humanos nunca viram, que ouvido humano nunca ouviu e coração humano nunca sentiu coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E Isaías tinha um respeito profundo pelo Senhor, mas ainda não conhecia plenamente. Então ele tem um encontro com Deus, e essa visão que ele tem transforma a sua maneira de viver e o prepara para responder a um chamado que Deus faz. Então a primeira parte, os primeiros 4 versículos, falam sobre essa realeza, né? Apesar de que o rei Uzias tinha morrido, havia um rei soberano sobre toda a terra, que ele sempre está presente, apesar da provisão faltar, né? O provedor não falha.
o Senhor é o Rei, e nós temos facilidade muitas vezes de reconhecer a Deus como Pai, de reconhecer o Senhor como provedor, como Salvador, mas não como Rei. E Isaías, a visão que ele tem é dessa majestade de Deus. Diz que o Senhor estava sentado num trono alto e elevado. O rei Uzias tinha morrido, mas havia um rei sobre o universo. O seu manto se estendia pelo templo, em volta dele voavam serafins. Descreve os serafins como estavam, também o que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e também o barulho que isso fazia. Então aqui Isaías descreve em detalhes, e quando Isaías viu e reconheceu a majestade de Deus, a sua vida mudou. Então reconhecer o Rei, reconhecer a soberania de Deus e aceitar a sua vontade transforma nossa vida. Não apenas o que nós estamos vendo, podemos testemunhar, podemos falar, mas também isso traz em nós uma mudança íntima e profunda. Se não reconhecemos a Deus como Rei, nunca deixaremos que Ele governe a nossa vida. Então entendemos que essa primeira parte, esses primeiros 4 versículos, dessa visão que transforma, é a contemplação. E ter uma visão correta da soberania de Deus. Em segundo lugar, podemos ver a confissão, que o Senhor, podemos ver aqui no versículo 5, que é ter uma visão correta de quem nós somos, né? Uma visão correta de nós mesmos. Aqui, Isaías tem uma visão correta dele, tem uma visão correta de quem ele é diante do Rei, diante do Senhor. Diz o versículo 5, então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Interessante que Isaías tem essa confissão, ai de mim, depois de ter essa visão correta de quem é Deus. Porque no capítulo 5, né? No capítulo 5, ele não tem essa visão correta, né? Ele tem outra visão de quem são as pessoas, né? Aí no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Aí o versículo 11, ele vai dizer: ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados, né? Ele vai apontar, é o dedo de Isaías que aponta, ai de vocês, ai de vocês. O versículo 18 diz: ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro. Aí ele vai continuar apontando, versículo 20, ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Versículo 21, ai dos que chamam e acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ele vai apontando, vai falar: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. O que acontece? Isaías tem uma contemplação, tem um encontro com Deus. Ele tem uma visão correta de quem é Deus. Então ele pode dizer no capítulo 6, ai de mim. Aqui há um crescimento, aqui há um amadurecimento. Aqui o homem, ele reconhece que ele é pecador. Reconhece que ele não é melhor do que os outros. Isaías teme pela sua vida porque está diante de Deus e reconhece que é um pecador.
E quando Isaías reconheceu que era um pecador, sua vida mudou. E ele começa a apontar, dizer, de vocês. E ele diz, agora que tenho um encontro com Deus, ele diz, eu não sou melhor do que vocês. Quando Isaías reconheceu que ele era um pecador também, a sua vida mudou. Ele não jogou a culpa nos outros, não achou normal a sua impureza. Ele confessou quem ele era e onde ele estava. Ele diz, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou igual aos demais. Estamos todos nivelados debaixo do pecado e todos precisamos da graça de Deus. Então, além da contemplação, no versículos de 1 a 4, da confissão, no versículo 5, agora também Isaías nos apresenta a cura. Ele tem uma visão do poder curativo de Deus. Os versículos 6 e 7 nos mostram isso. Diz, aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Depois da confissão, então, o Senhor envia o serafim que pega uma brasa e vai ao lugar, toca na vida de Isaías, o lugar onde ele reconhece que precisava ser sarado, ser curado, ser tratado. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a brasa que o serafim pega no altar, ele leva e toca onde? Nos lábios, que era o lugar onde ele reconhece que ele precisava de tratamento. Quando Isaías reconheceu o pecado de seus lábios, um serafim pegou uma brasa do altar e tocou na boca do profeta, onde a brasa de Deus toca, cura. E a pergunta para nós, nesse momento de reflexão, é onde Deus precisa tocar com a sua brasa na nossa vida. Podem ser os nossos olhos, pode ser a nossa mente, pode ser como Isaías, a nossa boca, pode ser o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés, talvez o nosso bolso, que ainda não consagramos ao Senhor. Que áreas nós não temos entregado ao Senhor que Ele precisa tratar na nossa vida? Porque a brasa do Senhor, onde ela toca, ela cura. Qual é o maior impedimento hoje para que Deus possa transformar a minha vida e a tua vida? É um momento de reflexão que Isaías também nos leva a olhar. E finalmente, nos versículos 8 e 9, nós podemos ver a consagração. Depois da contemplação, ter uma visão correta de Deus, depois de ter uma confissão, que é uma visão correta de si mesmo, vem a cura, onde tem uma visão do poder de Deus na área que ele tinha reconhecido na confissão. E agora ele está pronto para a consagração, ele está pronto para ouvir o chamado de Deus e atender a esse chamado de acordo com a vontade e a necessidade. Diz, versículo 8, em seguida, ouvi o Senhor dizer, quem é que eu vou enviar? Quem será nosso mensageiro? Então respondi, aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor me disse, vá e diga ao povo o seguinte, vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Então havia áreas que o povo também precisava ser tratado. Isaías foi tratado com a brasa nos seus lábios, e então os seus ouvidos foram abertos.
ele pode ouvir. Então, somente aí ele conseguiu ouvir do Senhor. Em seguida, ouviu o Senhor dizer. Aqui o que nos mostra o texto é que o Senhor, ele estava clamando, mas só quando ele foi tratado ele conseguiu ouvir. Por isso o Senhor diz para Isaías, você vai falar para o povo, mas eles não vão escutar. Você vai falar o coração deles, mas o coração ainda vai estar duro. Você vai mostrar para eles, mas os olhos ainda vão estar cegos. Deus queria dar um propósito para a vida de Isaías. E a resposta de Isaías, aquela visão foi, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu estou pronto. A vontade e os planos de Deus para nossas vidas são melhores do que os nossos próprios planos. E podemos acreditar nisso. Isaías permitiu. Permitiu o toque nos seus lábios, os seus ouvidos foram abertos, os seus olhos foram abertos, e agora ele tinha a missão de continuar o que Deus começou na sua vida. E esse é o nosso desafio. O que Jesus um dia começou na nossa vida, agora ele confia para que nós também levemos a outros. Reconheça quem é Ele, quem somos nós, quem é você. Confesse seus pecados e aceite o desafio que Deus propõe para você o dia de hoje. Uma visão que transforma. É uma visão que começa na contemplação de quem é Deus, na confissão de quem somos nós, na cura, quando nós acreditamos que Deus pode tratar áreas da nossa vida com a sua brasa, a brasa da sua palavra, e então estar prontos para aceitar a consagração, que é ter uma visão correta do propósito de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus abençoe essa aula e esse tempo de aprendizado. Animados? Bendiciones.